Olá, meu querido amigo, irmão, tenha uma graça abençoada de Deus na sua vida. Eu quero falar sobre o homem de Uz. Estava lembrando do meu saudoso sogro, pastor Gessé, professor, maestro, né? Infelizmente passou para a eternidade. E no livro que nós vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, versículo 1, vai falar do homem de Uz, da terra de Uz. Este homem também perdeu, né, as partes da sua família, e nós temos aqui o sepultamento dos filhos, né? 7 meninos e 3 meninas. Então foi um luto muito grande. E eu lembro que meu sogro pregava essa palavra, né? O homem de Uz. Aqui nós temos o homem de Uz, que era conhecido pela sua paciência, pela sua perseverança. Ele era um modelo de família. O homem de Uz era Jó. Tinha um modelo tanto na parte administrativa quanto também na parte de confraternização. Ele relacionava com os seus servos, né, os empregados domésticos, os empregados do campo, também seus filhos. Todos os dias tinha banquete na casa. Era um modelo de família. E eu quero parabenizar você se você tem um modelo de família. Caso não tenha, coloque tudo nas mãos de Deus, que Ele resolve tudo, né? Nosso Deus, Ele está presente enquanto nós clamamos. O Senhor vai nos orientando a ser cabeça da casa, para ser um modelo de família, porque a família é a célula máter da sociedade. Então Jó, ele habitava ali ao leste da Arábia, ao leste de Israel, né? E ao noroeste da Arábia, e ficava ali na montanha de Seir, muito próximo do Mar Morto. Ele era da descendência dos Edomitas que vem de Edom. Um dos irmãos foi irmão de Jacó, né? Ali de Abraão, Isaac, Jacó. E então nós vemos a descendência de Jó. Ele faz parte dos Edomitas. Porém, aí no século 6 a.C., nós vemos que foi invadido, né, ali pelos babilônicos, a terra ali de Seir, onde estavam habitando os Edomitas, e então acabaram com aquela nação, com o povo que habitava naquela região ali. E Jó, ele foi enriquecendo, né? Ele foi enriquecendo ali na sua terra, certamente uma herança ou um trabalho, um esforço. Nós sabemos que Jó, ele era um homem muito próspero, e ele foi um modelo para todos nós, um modelo de família, modelo porque ele administrava muito bem a sua casa. A Bíblia diz aí no capítulo 1 que ele orava pelos seus filhos, né? Versículo 4, iam seus filhos e fazia banquete em sua casa todos os dias, e Jó, ele orava, né? Ele intercedia pelos seus filhos para que o Senhor, né, o guardasse de todos os males, caso eles haviam pecados contra o Senhor. Está aqui na palavra de Deus, o Senhor viesse a guardá-los, viesse a perdoá-los. Então Jó era um intercessor, né, um modelo de pai, né? E nós vemos então que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era rico, tinha muito gado, tinha muita ovelha, tinha muitos camelos, eram inúmeros, né? A quantidade, tinha muitos, né? São milhares ali, e a Bíblia descreve a quantidade, na verdade, mas eu quero dizer assim, na região ele era o mais rico, um homem muito próspero, e havia também ali inúmeros, né? Inúmeros, mas no sentido assim que havia bastante servas trabalhando a sua casa. Então Jó, ele tinha ali vivia numa terra muito boa para a criação de gado, ovelhas, a agricultura, era muito bom ali onde ele estava. Ele é um modelo na questão econômica, social, familiar, né? Tinha uma saúde que era admirável, né? Era inquestionável a saúde de Jó e da família de todo mundo. Porém, nos dá um grande exemplo aqui de perseverança e paciência no tempo de crise, no tempo da adversidade, no tempo da angústia. E aí nós podemos ver que esse Liov no hebraico é o mesmo que Jó, significa aquele que volta para Deus, né? Em árabe, aquele que volta para Deus. Mas no hebraico, na verdade, é aquele que é perseguido, aquele que
que luta, né, para sobreviver diante da perseguição. E Jó passou por tantas crises, pressões, em vários sentidos. Quem poderia dizer que nunca sofreu, que não sofre? Desde o nosso nascimento nós sofremos. Desde quando nós no nascimento, né, vem um sofrimento físico, biológico, aí vem sofrimento emocional, sofrimento psicológico. E Jó passou por crises, sofrimentos, perseguição e também muitas perdas. Aí eu quero mostrar para você que há outros personagens na Bíblia que passou por crises também, pressões, lutas, perseguições, como no caso de Jeremias, no caso de Davi, no caso de Elias. Por exemplo, Davi passou por crises, depois de cometer um assassinato, depois de cometer um adultério. Aí a Bíblia fala que ele, né, lá no Salmo de número 51, ele passou a buscar o Senhor intensamente, que ele se arrependeu, né? E aí vem uma crise que ele passa naquele momento ali, crise de consciência. Talvez alguém esteja aí nos ouvindo, também está passando por uma situação, é preciso pedir perdão a Deus, e o sangue do Senhor, ele vai, né, perdoar, vai te lavar de todo o pecado, porque o nosso Deus, quando nós confiamos nele, ele perdoa. Nós temos também Elias, passou por grandes pressões, porque Elias foi um profeta num tempo em que o povo de Israel estava distante da presença de Deus, estava apostatando da fé, né? Ali Acabe, Jezabel, a influência, né, da rainha ali, de Jezabel, e aí então o que aconteceu? O povo estava distanciando de Deus. Então Elias veio, trouxe uma palavra profética para que o povo arrependesse da apostasia, arrependesse da idolatria e voltasse para unicamente o Deus de Israel, não os Baal, os Baalinhos, os Astarotes, mas voltasse para Deus. Então Elias, ele pregou ali, né, naquele tempo, e ele foi perseguido por ele pregar a palavra. Havia uma oposição muito grande em relação a ele, porque ele estava ali autêntico, né, transmitindo, falando a palavra de Deus. Ele foi a oposição dos religiosos. Em contrapartida, eles se levantaram contra o profeta que era Elias, o homem de Deus, o homem do fogo, o homem da oração, e Deus desceu fogo no altar. E então nós temos aí as perseguições. Ele foi para uma caverna, ele tentou se esconder, desejou a morte, começou a ter muitas pressões, né, psicológicas, emocionais, e ele ali ficou, e Deus tentou, guardou, e havia mais uns 7.000 que o Senhor também estava guardando, abençoando, e a ponto de Elias saber disso depois que o Senhor havia também guardado e poupado a vida. Então, diante de uma perseguição, muitas vezes a gente fica com medo da morte, com medo do que pode acontecer, começamos a sofrer por antecedência. Então a palavra de Deus vai nos orientar, nós precisamos ter confiança no Senhor, confiança em Deus, tá bom? Jeremias foi perseguido durante todo o seu ministério. Jeremias, ele não viu ali a situação se realizar durante o seu ministério, só lá no livro de Lamentações aí que ele vai ver, né, que o povo começou então a tendenciar a voltar a Deus, mas no entanto que todo aquele período ali de apostasia foi muito grande, e Jeremias sofreu tanto, foi perseguido, mas é possível superar a adversidade, é possível superar a crise. Nunca perca sua fé, continua perseverando. Jeremias foi conhecido como um homem chorão, aquele que chorava, aquele que falava com amor, né, com a graça de Deus, mas o povo endurecia o coração. O povo começava a perseguir ele, começava a gerar problemas, conflitos, acusações, e jogou ele até dentro de uma cisterna, de um poço. Nós temos outros personagens também que foi perseguido por sonhar, por desejar algo da parte de Deus, por mostrar o caminho correto, porém ele também foi perseguido. Então nós vemos que o homem de Uz, ele sofreu essas perseguições, ele sofreu essas crises, mas aí eu convido você para perseverar no tempo de crise. Nem sempre nós entendemos os planos de Deus, nem sempre nós sabemos que Deus está naquele negócio, naquela situação. Às vezes você acha que Deus só está no momento do banquete, né? Mas Deus também está dentro da cadeia, dentro da prisão, no meio do sofrimento,
lá quando Jonas ora, Jonas sentiu dentro de um inferno, na barriga de um grande peixe, e lá estava o Senhor. Diz a Bíblia que Deus ouviu a sua oração. Então não importa o sofrimento que você esteja enfrentando agora, nessa situação, ou se você já está mais aliviado, já superou, já enfrentou a crise. Jó, ele só foi entender isso depois. Portanto, há um exemplo muito grande de perseverança, de fé, dedicação, porque ele era um homem simples, um homem reto, um homem justo, honesto, e ele manteve na postura, com paciência, suportando todas essas adversidades, assim como o Senhor Jesus também suportou, a ponto de suar gotas de sangue lá no Getsêmani, né? Mas Deus estava ali lhe consolando, vendo o anjo, dando graça a ele. Quando ele não suportou mais carregar a cruz, diz a Bíblia que veio um homem, né? Veio e ajudou ele, o Simeão, a levar a cruz. Às vezes você não está suportando mais, você está ouvindo esta mensagem, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele vai te ajudar, tá bom? Deus vai te ajudar, no momento de crise, no momento de luta, o Senhor vai te ajudar. Vamos ver agora a primeira causa do sofrimento de Jó. A primeira causa foi a perda de 3 coisas. Ele perdeu primeiro os filhos, os servos e perdeu bens materiais. 3 coisas que Jó perde no início ali do sofrimento. Então, quando Satanás foi ter com Deus e disse: olha, eu vi ali Jó, e é porque o Senhor abençoou a vida dele, deixa eu tocar, e Deus até permitiu, porque muitas coisas Deus permite para nos provar, e Deus deu testemunho de Jó, olhando que ele então começou a atacar Jó de 3 formas ali, né? Matando os filhos ao fio da espada, mandando um forte vento, e Jó ali com uma tristeza certamente profunda, mas ele não desanimou, ele manteve perseverante. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, que há tempo para todas as coisas, e há tempo de chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então Jó passou um período de luto, Jó sofreu, mas ele permaneceu. Outra perda de Jó foi na saúde. Jó foi perdendo a sua saúde, e ali mostra que isso perturbava ele, né? Olha só, capítulo 2, versículo 8, diz que Jó tinha uma coceira muito forte. No capítulo 2, versículo 7, um versículo antes, diz que havia feridas no seu corpo. Diz a Bíblia aí no capítulo 3, versículo 13, havia uma insônia que ele não conseguia dormir. Às vezes ele começava a dormir, acordava com pesadelo, é o que diz lá no capítulo 7, versículo de número 13. Jó, capítulo 19, versículo 17, vai nos mostrar que o cheiro de Jó não era agradável, mau hálito, perda de peso, capítulo 19, versículo 20. Jó também, no versículo 6 do capítulo 21, ele teve calafrios, teve febre. Imagina um homem muito doentio, né? Perdendo praticamente a vida aos poucos. Capítulo 30, versículo 27, uma diarreia que fazia com que ele emagrecesse muito, perdendo peso. Versículo de número 30, ele perde a pele cai. Quando ele coçava com o caco de teia, ele sentava na cinza, numa região que era conhecido como um lixão da cidade, né? E Jó tinha ali seus ossos, como está escrito ali no versículo 30 do capítulo 30, como os ossos queimados pelo sol. Era como que a pele estivesse cobrindo os ossos, tão magro que ele estava, e que estava queimando seus ossos. Então o sofrimento de Jó era muito grande. Você talvez já está questionando a Deus, mas Deus não pode ser questionado diante das crises, diante das situações. O importante que nós temos que reconhecer é que Deus está conosco. Tem gente que não consegue compreender isso aí, mas Deus está no momento da adversidade, no momento da prisão, da crise, da luta, da falta, da necessidade. Deus está presente. Você talvez está sendo aí provado para ser aprovado por Deus. Em terceiro lugar, ele foi orientado a abandonar a Deus, né? Na tradução, os autores, tem muitos que dizem, os teólogos, que não poderia escrever que amaldiçoa Deus e morre.
como a mulher disse para Jó. Outros dizem, abençoa seu Deus e morre, ou seja, abandona Deus. Então ele foi orientado pela própria mulher a abandonar o seu Deus. Jó parece que não reconhecia a mulher de fato. Falou, olha, como você fala, você não está falando com sobriedade, você não está falando de forma racional, lógica, porque você fala como uma doida. Não poderei eu fazer dessa forma, porque nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Então a mulher, psicologicamente falando, ela estava praticamente abandonando tudo. Olha, você também precisa abandonar, Jó, você está sofrendo demais, né? Eu não estou suportando mais essas pressões, eu não estou suportando mais essa crise, ver você assim, dessa forma, né? A forma como Jó estava enfrentando, para a mulher talvez seria um pouco mais difícil, emocionalmente falando, né? E Jó, ele estava passando por isso, sofrendo, né? É triste, com certeza, mas ele não abandonou a Deus. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Não abandone o seu Deus pela luta e o sofrimento que você está enfrentando, meu querido, meu amado irmão, amigo, tá bom? E o quarto ponto, né, da causa do sofrimento de Jó foi as acusações dos seus amigos, aqueles que vocês acham, que nós achamos que nós podemos recorrer, alguém que vai nos dar uma palavra direcionada, que vai nos consolar de uma certa forma, nos dar um abraço, nos ajudar, trazer algo para nos beneficiar de alguma coisa. E o que aconteceu foi diferente. Eles acusaram Jó, né? Talvez Deus está distante, ó. Talvez você tenha um pecado escondido, Jó. E começou a acusar, a ponto de muitas vezes nós abandonarmos tudo, por causa de uma fala daqui, uma fala dali. Mas Jó ouviu tudo isso, guardou no seu íntimo, no seu coração, e com certeza Jó orava a Deus, entregava na presença do Senhor, e o que nos mostra que ele perseverou, tá? Ele confiou, ele perseverou, ele teve paciência para não murmurar, né? Então recebe essa palavra nesta hora, nesse dia, e Jó, ele vai nos mostrar aqui nos últimos, no capítulo 42, que ele sabia então que o seu adversário, ele andava ao derredor, né? Assim que, como em outros capítulos da Bíblia Sagrada vai nos mostrar, né, que o adversário, ele conhecia Jó, ele nos conhece, ele sabe o que nós fazemos para Deus, então ele vai começar a acusar a pessoa, né? E Jó aqui no capítulo 42, versículo 5 diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha que maravilha, né? Então a experiência que Jó passou diante do sofrimento, a paciência que Jó teve diante do sofrimento, a perseverança de Jó em tempo de sofrimento, vai nos mostrar que ele agora contempla a Deus, né, ao tempo todo. Ele contemplou a Deus diante de todo esse sofrimento. Então a questão é: Deus não o abandonou, Deus o sustentou, né? E importante dizer que aqui no final do capítulo 42 vai nos mostrar que por ele ter perseverado, por ele ter confiado, como diz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jó perseverou, e aqui no livro vai nos mostrar de forma tipológica, né, que se nós permanecermos, Deus vai nos dar em dobro, Deus vai nos restituir. Foi o que aconteceu com Jó. Deus deu em dobro para Jó. Então confia nessa palavra, confia em Deus, que Ele está falando com você. O Senhor não vai te abandonar, não te abandonou, né? Você pode até receber acusações que Deus abandona, que Deus deixou você só. Deus não deixa ninguém só, Deus não abandona ninguém, tá bom? Então dentro desses praticamente 20 minutos, quer dizer que Deus vai estar contigo em todo momento da sua vida, seja a circunstância que for. Eu quero orar a Deus para que Deus esteja te sustentando, te guardando em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe este amado, este amigo, este irmão, esta pessoa que está nos ouvindo nesta hora, para que ele esteja sustentado por Ti, pelas Tuas mãos, e não abandone a Tua palavra, esteja arraigado no Teu Evangelho, na Tua palavra, sabendo e confiando que o Senhor está presente para guardar de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe a cada dia, em nome do Senhor.